Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação. Olá, eu sou o Guilherme Bernardi e esse é o Jogando Dados. Nesse podcast partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nessa abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado, e por isso também é parte da estrutura da sociedade capitalista. Continuamos nesse episódio a série que tem como objetivo apresentar e discutir os artigos publicados no dossiê temático Mapeamento da Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura. Contribuições históricas e perspectivas para o futuro, que foi coordenado por Anderson Santos e Manuel Dourado Bastos na revista Epitic. Hoje nós vamos falar do último artigo aqui dessa série no Jogando Dados, que é o Modelos de Investigação em Economia Política da Informação, uma análise da produção científica em ciência da informação no Brasil, que foi escrito por Rafael Silva da Câmara, Edivaldo Carvalho Alves e Leila Santiago Bufrem. Nesse episódio, nós estamos recebendo o Rafael, que é doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal da Paraíba, membro do Grupo de Pesquisa Educação, Pesquisa e Produção Científica da Universidade Federal do Paraná e do GEPSI, Grupo de Estudo e Pesquisa em Sociologia e Informação da UFPB, da Universidade Federal da Paraíba. Bom dia, Rafael. Estamos gravando aqui pela manhã, então bom dia para os nossos ouvintes. Tudo bem por aí? Bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Aqui está, ah, para mim, de certa forma, tá tudo bem assim, mas diante da situação que todos nós estamos vivenciando, que de certa forma nos agonia um pouco, né? Da pandemia e tudo mais. Só que a gente está continuando a continuar a resistência aí. E é isso, gente. Não mais tá. Pode estar tranquilo, mas tirando toda essa parte, são questões que me têm preocupado agora. No final do ano tem me preocupado um pouco, porque já está entrando outro e não temos visto muitas mudanças e está meio preocupado o retorno das atividades, a continuidade das pesquisas. Tá certo, Rafael. Obrigado aí pela presença, por falar com a gente aqui no Jogando Dados. E é mesmo, né? A gente, nesse ano que foi o ano de começo do podcast, a gente sempre comentou, né? O tudo bem dentro do possível, né? Tentando se cuidar e tentando navegar nesse mar insano que é o Brasil, né? Falando em Brasil, temos uma pessoa que voltou aqui para viver com a gente esse final de ano. Muito louco, né, Rafaela? Na semana passada você estava falando de Portugal, nessa semana você está falando da metrópole aqui ao redor de Londrina. Tudo bem, Rafaela? Como estão as coisas por aí? De jet lag ainda? Oi, gente, tudo bem? Pois é, ainda tô com os horários aqui meio trocados, tô toda quebrada, até trocando as palavras, mas enfim, bora lá. Foi bem, assim, assustador ter que passar por aeroportos ontem, né? E o pessoal fala que não vai ter aglomeração, mas é lógico que tem, né? Aeroporto é aquele ambiente sempre caótico. E eu fiquei bem apreensiva também, mas aquilo, né? Toda equipada com máscara, com proteção de acrílico, né? Aquela viseira de acrílico, passando álcool em gel loucamente. Como diz o Manuel, eu tava inflamável e tentando me cuidar. E agora estou aqui em terras brasileiras, na grande metrópole que se chama Ibiporã, que é a minha cidade natal aqui, perto de Londrina, e curtindo um calor, um verão. E eu volto para Portugal só daqui 2 meses, então tentar aproveitar a minha estadia aqui também. Enfim, gente, contei a história da minha vida aqui, desculpa. Mas é isso aí, bora começar então, né? Nesse mundo pandêmico, mas vamos começar aqui a nossa atividade do dia, do Jogando Dados. Tá certo, Rafaela. Diretamente do Brasil agora, nossa correspondente de volta.
E você, Manuel, como estão as coisas por aí? A gente está aqui gravando na semana anterior ao grupo do Intercom, né? Então, na semana que vem, quando o pessoal for ouvir o nosso podcast, estaremos lá dentro das atividades da Intercom, que você vai estar coordenando o GT de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura, né? É verdade, Gui. Bom dia. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Rafael. Seja bem-vinda de volta, Rafaela, a este centro do mundo que é Londrina e adjacências. Bom dia aí, Rafael. Seja bem-vindo ao nosso episódio. Obrigado por ter aceito o convite. Gui, o pessoal vai estar no fim, na verdade, já, né? No último dia das nossas atividades do GP de Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura no Intercom. Espero que a este momento que as pessoas estejam ouvindo, tudo tenha transcorrido bem. É isso. Eu queria, antes de te devolver, é, agradecer a vocês todos aí da bancada de Jogando Dados, você, Rafaela, Anderson, a Gabi, mesmo o William, que também anda bastante ausente, mas das nossas conversas aqui, né? Queria agradecer todo mundo que esses dias, esse período que eu precisei ficar distante, cuidando da saúde do meu pai, vocês levaram aí o nosso podcast adiante, sempre de maneira maravilhosa, com esses debates em torno dos artigos. Passei por situações parecidas com a da Rafa, peguei muito aeroporto, é um negócio bem assustador e complexo de observar. Mas estou de volta e vamos aí finalizar esse nosso debate sobre o dossiê que Anderson e eu organizamos para a revista Epitic, com esse artigo publicado lá pelo Rafael, que é um debate sobre a área de ciência da informação. Certo, Manuel. Nós que agradecemos aí pela parceria e seguimos levando a voz do Jogando Dados a todos os lugares do mundo. Saiu a retrospectiva lá das plataformas de streaming e eu vi que o nosso podcast foi ouvido em 7 países. Então, daqui a pouco a gente vai estar duelando aí com a FIFA para ver quem reconhece mais países. Bom, chega de brincadeira por aqui. Vamos começar agora de fato a conversa com o Rafael sobre o artigo que ele escreveu em conjunto com o Edivaldo Carvalho Alves e a Leila Santiago Bufrem na revista Epitic. Rafael, no artigo vocês começam apontando um caráter incipiente da economia política da informação no ensino e na pesquisa em ciência da informação, ainda mais particularmente sua ausência no campo de estudos da organização do conhecimento, informação e documentação. Levando isso em consideração, o artigo indica que justamente o encontro na tênue relação entre economia política e diferentes domínios científicos, o artigo encontra nessa relação entre economia política e diferentes domínios científicos a motivação para o estudo, visando convergir esses dois campos. Qual que é a importância, pensando nisso, da economia política para a ciência da informação? Oi, Guilherme. Eu me interessei por esse tema. Vale dizer que essa publicação ela é resultante de uma pesquisa que eu desenvolvi na minha tese de doutorado no programa de pós-graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal da Paraíba, e ela foi defendida no mês de março deste ano. E eu me interessei por esse tema quando eu percebi que algumas das áreas, entre as áreas consideradas por um dos pesquisadores da ciência da informação, que é o Carlos Ávila Araújo, ele trata de 6 áreas temáticas, correntes teóricas, ele chama de correntes teóricas da ciência da informação, e que ele fala da teoria matemática e sistêmica, da produção e comunicação científica, da organização e representação da informação, fala da gestão da informação, e estudos métricos e da memória e patrimônio, mas enfim, aí ele também fala da economia política da informação. E então, entre essas correntes teóricas mencionadas pelo pesquisador,
me veio uma percepção ainda lá no começo, quando estava começando a construir o meu problema de pesquisa. Eu tinha uma concepção bem particular mesmo de que a economia política da informação tratava-se de uma linha temática ou de uma área temática pouco difundida dentro do próprio campo da ciência da informação. Então, isso por meio dos encontros com os colegas na sala de aula, nos eventos, quando vinha perguntar o que eles entendiam por economia política da informação e na verdade, muitos deles não sabiam bem do que se tratava a economia política da informação. E, claro, né, eu mesmo também não sabia exatamente sobre o que se tratava isso. Além disso, teve o estímulo também do Edivaldo Carvalho Alves, que foi o meu orientador, e tem, os últimos anos, ele teve um interesse nesse assunto. E então, eu pude perceber que trata-se de um problema não somente da ciência da informação, de certa forma, no campo da comunicação também, que, embora eu tenha percebido que tem muitos pesquisadores da área de comunicação social, mas quando você vai pensar na comunicação como um todo, parece que a economia política da informação, da comunicação, da cultura também e não está entre os temas mais difundidos, mais preferidos entre os pesquisadores. Então, eu vejo que, como muito importante algumas iniciativas recentes do, do domínio, desse domínio da economia política, da informação, da comunicação, da cultura, de agregar os pesquisadores também de outras áreas do conhecimento, o que inclui a ciência da informação, por meio dos eventos, dos grupos de trabalho, dos GTs, e também as possibilidades, como teve recentemente nesse dossiê da revista PITIC, de convidar para pesquisadores a apresentarem resultados de pesquisa e discutirem assuntos relacionados ao campo da economia política da comunicação, como é mais difundido na maior parte, economia política da comunicação, mas que em outros contextos também fala-se em economia política da informação, comunicação e cultura, e na ciência da informação, me parece que o termo economia política da informação ficou mais adequado, mas também é uma questão a ser problematizada sobre essas questões conceituais, terminológicas, sobre a economia política da informação e da comunicação e como isso interfere na atuação dos diversos campos científicos. Interessante, Rafael. Acho que essa tentar aprender, né, trazer coisas esse referencial da economia política para a informação e pensar essas formulações dos campos, né? Manuel, a gente conversou aqui em alguns episódios do Jogando Dados, né? Essa parte mais de método, teórica de economia política da comunicação, economia política da informação, da comunicação e da cultura. Como que você vê a relação entre essas definições e as possíveis aproximações e construções coletivas dos campos? Se é que podemos falar em campos, né? Então, Guilherme, essa discussão que inicia aí o artigo, né, do Rafael e a, as questões que ele apresentou agora e que estão envolvidas na tua pergunta, é uma discussão muito importante pelo seguinte, por diversos fatores, né? Um deles, que é o que me parece relevante, é o seguinte: o pensamento materialista e mais propriamente o marxismo teve uma importância muito grande nas ciências sociais, tal, né? Teve uma presença muito marcante, e isso se tornou ainda mais patente se você pegar aí todo o âmbito das humanidades, né? Pensando nos anos 70, a presença de um certo pensamento estruturalista do Althusser, mesmo a presença do pensamento que envolve um marxismo mais, vamos dizer assim, próximo à experiência soviética. E se você pensar em outros âmbitos, como é algo que é decisivo
nas áreas das ciências sociais, como a Escola de Frankfurt, a influência que ela recebeu do pensamento marxista, mesmo se pensarmos em toda a presença do pensamento do Gramsci, enfim. Né? Então, você pensar aí nos historiadores ingleses, nos estudos culturais, quer dizer, o marxismo esteve presente nesse âmbito, né, das humanidades de diferentes formas, e isso sempre foi bastante importante para a consolidação desses diversos campos. Né? Ainda assim, efetivamente, um pensamento organizado em torno de uma economia política, isso sempre foi mais recessivo, vamos chamar assim, que eu acho que é o apontamento que o Rafael tá determinando. Né? Então, quer dizer, é óbvio que a economia política não se resume ao marxismo, mas como o marxismo e Marx lidaram com a economia política, seria esperável que ela tivesse presença mais marcante, por exemplo, em áreas como a comunicação e a ciência da informação. Né? E isso, de fato, não ocorre, em que pese também a gente poder reconhecer que autores proeminentes, tal, né? Então são autores reconhecidos nesses campos, eles têm trabalho na área da economia política, e ainda assim o próprio campo não os reconhece. Talvez a melhor forma de entender isso seja retomar o argumento do César Bolanho em torno da ideia de luta epistemológica. Né? Então, ele se aproveita aí do quadro conceitual do Pierre Bourdieu, pensando na ideia, portanto, da consolidação de um campo, né? Então, como é o campo da comunicação, ou um campo mais vasto, pensando hoje na forma como a CAPES, por exemplo, define a área, né? Que é o campo da comunicação e informação, e a gente entender na constituição desse campo, ao invés de pensar na consolidação desse campo sob a lógica dos paradigmas, pensar fundamentalmente na lógica de uma luta epistemológica. Então, portanto, os paradigmas não existem e ficam ali funcionando isoladamente. Né? Na verdade, eles entram em relação, em articulação e em disputas. Né? Então, há, de fato, um pensamento hegemônico e que, no caso da ciência da informação, eu acho que é muito próximo a um problema que existe no campo da comunicação, que é a dimensão da lógica funcionalista. Então, esse campo, essa dimensão funcionalista tem um caráter hegemônico, né? E aí o pensamento crítico, no qual se insere o raciocínio, né? A abordagem da economia política da informação, comunicação e cultura, disputa, né? Com com o pensamento hegemônico funcionalista, as dimensões do campo. E essa disputa tem uma série de significados. Né? O principal que eu acho que o César indica quer dizer, o pensamento crítico, ele, em geral, ele busca legitimidade no campo, então ele conhece os códigos do campo, ele sabe com o que ele está lidando, ele entende a institucionalidade do campo, né? Então, quais são os papéis aí cumpridos pelos diversos intelectuais, instituições, etc. e tal, se organiza para disputar também este campo e entende que esta luta epistemológica não se circunscreve apenas ao campo, mas ela é expressão das lutas políticas da sociedade como um todo. Então, era de se esperar, de fato, que a economia política, com toda a importância de um pensamento como o marxismo, etc., tenha dificuldade de ser observado
digamos assim, numa expressão mais ampla no próprio campo, fundamentalmente porque o seu caráter marginal, digamos assim, é, é um resultado das posições dessa luta epistemológica. A gente já teve esses debates aqui também em outros momentos. A Verlaine lembrou muito bem, por exemplo, de como isso se reflete numa situação bem específica, que é o fato da economia política da informação, comunicação e cultura acabar sendo mais proeminente em universidades, digamos assim, que fazem parte, que são marginais, né, vamos dizer assim. Então, não fazem parte dos grandes centros. Ainda que a gente tenha, por exemplo, no Rio de Janeiro, a presença de vários pesquisadores no campo da ciência da informação e no campo da comunicação, como pesquisadores da economia política da informação, comunicação e cultura, mas mesmo nesse cenário, nem sempre eles ocupam essas posições, vamos dizer assim, hegemônicas. Então, eu entendo que isso é bem explicado por essa discussão sobre as lutas epistemológicas. Tá certo, Manuel. Acho que tem aí questões aí que a gente vai explorar ainda, acredito eu, no Jogando Dados, mas no ano que vem agora, né? A gente está chegando aí ao final de 2020, mas a luta epistemológica acho que faz parte aí. Você, o Anderson, principalmente, falam bastante sobre isso e apareceram em outros episódios aqui do podcast, né? Rafael, antes da gente entrar nas análises apresentadas no artigo, você pode explicar para os ouvintes e para a gente aqui da bancada do que se trata a divisão dos modelos teóricos em ciência da informação em paradigmas físico, semântico e pragmático? Oi, Guilherme, sim, no contexto eu me inspirei assim muito nas pesquisas do Carlos Ávila Araújo, que também se inspirou em outros autores, como Capurro e demais outros autores, em que ele destaca ao menos três modelos da pesquisa em informação no campo da ciência da informação, em que ele divide em físico, semântico e pragmático, em que o modelo físico, esse modelo teórico físico seria mais referente à construção de modelos e de sistemas que vão garantir um transporte mais rápido, uma passagem mais rápida da informação, do dado da informação, por meio das mensagens, sinais que são trocados entre os sujeitos, e trata-se de um modelo que ainda, de certa forma, ainda é bem pesquisado no campo da ciência da informação, ainda é bastante considerado. E o semântico, que é o relativo aos conhecimentos que estão no sujeito, que estão na mente do sujeito, e constitui, assim, então, uma abordagem mais subjetiva da informação e dos problemas que são debatidos na pesquisa de cada autor. E o pragmático, que envolve um contexto mais sociocultural e essa dimensão que é interracional dos sujeitos no objeto de estudo do campo, e esse olhar informacional no lugar onde ele observa os fenômenos da realidade. Então, agrupa essas classificações em diferentes contextos, e também ele tem um caráter mais subjetivo ou intersubjetivo. Então, na minha análise, eu procurei, assim, por meio das propostas de cada trabalho, estabelecer em que perspectiva estava sendo trabalhado essas pesquisas, modelos físico, semântico ou pragmático. Isso porque o Carlos Araújo também faz um quadro dessas correntes teóricas que eu mencionei anteriormente, como elas se contextualizam, como é que elas se dividem entre esses três modelos, as perspectivas de pesquisa em cada uma dessas correntes teóricas em relação a esses modelos físico, semântico e pragmático. Então, eu fui buscando, por meio da leitura do, 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 das propostas de pesquisa, dos resumos, ver aonde estava sendo se enquadrando aquela perspectiva de pesquisa, se era algo mais físico, se era algo mais semântico, mais pessoal, da forma do pesquisador pensar, ou é algo mais pragmático, algo mais contextualizado socialmente, e ressalvando também, depois eu ainda ressalvo que eles, apesar de eu ter adotado uma única categoria para
classificar essas pesquisas, mas é preciso salvar que conforme outros modelos de análise, outras formas de visualizar o corpo de pesquisa, o objeto de estudo, você pode também, sim, vir a enquadrar em mais de uma categoria. Isso pode vir a ser também considerado em pesquisas futuras, mas neste pesquisa atual eu procurei estabelecer uma categoria única entre esses três modelos, conforme as propostas, os trabalhos que foram comunicados aqui no corpus que eu levantei. Legal, Rafael. Você até menciona, né, antes de classificar em um desses três modelos, né, se não me engano, é o Araújo, né, ele considera que eles são mais complementares do que excludentes, né? Mas você falou aí um pouco que você dividiu depois eles para enquadrar em um desses três modelos. Você poderia falar para a gente, para os ouvintes que não somos tão familiarizados com estudos bibliométricos, qual foi o método usado para fazer a coleta de dados e para daí posteriormente desenvolver o artigo? Pensando quais foram as bases analisadas, qual o descritor escolhido, período analisado. Poderia falar um pouco sobre a produção em si do artigo, a pesquisa para fazer ele? Sim, essa questão também da metodologia ela é pertinente porque, devido a essas questões terminológicas, e que eu acho até que, se eu não estiver enganado, eu vi no portal da EPTIC uma publicação da Verlaine falando sobre mais uma vez sobre a economia política, buscando esclarecer o conceito de economia política. Eu também, durante os últimos anos que estava desenvolvendo a pesquisa, eu passei por alguns problemas assim para tentar procurar entender o que se trata essa a economia política na ciência da informação, e também tem aí eu percebi que tem não só economia política, mas também tem economia e política, que seria diferente, né? Também tive a oportunidade de conversar com o Marcos Schneider, né? E ele também a gente pôde conversar um pouco, trocar algumas ideias melhor sobre essas questões, e isso influencia na forma como a gente vai, como eu venho aplicar a metodologia de pesquisa, os demais autores, a Leila e o Valdo. Essa questão, as bases. Primeiro, falar das bases. Nós temos aqui a base BRAPS, que é a base de dados referenciais de artigos de periódicos de ciência da informação. É uma base que já é bastante conhecida entre os pesquisadores da área de ciência da informação, pois ela indexa periódicos científicos da área da ciência da informação, biblioteconomia, arquivologia, e já de longa data. É um projeto da Leila Santiago Bufrene, que agora é administrado pelo René, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E mais recentemente, eu também encontrei o repertório, a base do repertório da produção científica em ciência da informação, que é na UFAL, na Federal de Alagoas. Eu também achei bem pertinente, embora a dele é mais recente. E eu fiz o cruzamento da, dessas duas bases após realizar a pesquisa nessas duas bases. E quanto ao termo, eu cheguei à conclusão de que seria mais adequado fazer uso do termo economia política, porque se eu fosse recuperar só a economia política da comunicação ou só a economia política da informação, eu deixaria de recuperar outros trabalhos que poderiam, não só poderiam, como de fato eram relevantes, ah, e assim eu deixaria de também analisar os temas, analisar autores. Então foi um processo de amadurecimento, assim, que eu ainda espero fazer outros estudos referentes, mas que eu pude levar, aperfeiçoar durante esse tempo que estava desenvolvendo a pesquisa, de que ao perceber que, por exemplo, inicialmente eu tinha adotado a economia política da informação, mas eu percebi que não estava, que estava faltando alguns trabalhos, alguns autores, e então a economia política ficou mais adequado. E nessas duas bases, porque, como eu disse, são bases específicas da ciência da informação, que são bem reconhecidas entre pesquisadores da área, os estudantes e pesquisadores, e que cobrem uma boa parte,
dos periódicos em ciência da informação. Então, eu pesquisei por esse termo, considerando também todo o recorde temporal que é coberto por estas duas bases, para então recuperar estas produções e então analisá-las conforme ah, os dados que eu apresento entre não só os temas, como também os autores que pesquisam sobre esse assunto, ah, os periódicos que vêm trabalhando com a finalidade, sim, de evidenciar essas fontes de informação, esses pesquisadores que ah, venha, venha, vem a discutir o assunto, mas sabendo que a economia política da informação, comunicação e cultura como um domínio maior, então nós temos outros pesquisadores também que não necessariamente têm publicado pesquisas em periódicos da ciência da informação. Inclusive a própria revista EPITIC, que não é uma revista que é muito importante de comunicação científica, mas que não é indexada em nenhuma dessas duas bases. Inclusive, nós sugerimos também no artigo, no final do artigo, fazemos a sugestão de que futuramente essa revista venha a ser indexada em uma dessas bases que eu acredito que não vai interferir, afetar a atuação do campo da ciência da informação. Então, contribui para recuperar outros resultados e poder analisar melhor esses autores que pesquisam sobre o tema, que contribuem e quais são os temas que são debatidos e desenvolvidos. Legal, Rafael. Essa questão da EPITIC a gente até deixou para entrar mais para o final, né? Ela aparece, se eu não me engano, no penúltimo parágrafo do artigo. Então, ouvintes, aguentem lá que a gente já volta para essa questão daqui um pouquinho. Continuando agora nessa análise, né, nas publicações que foram colhidas, né, foram analisadas, foi constituído um corpus de 48 publicações em 17 periódicos científicos e 4 publicações em um evento científico. Inicialmente, o artigo que vocês escreveram aponta o número de 59 autores como os responsáveis pela produção dos artigos. Na sequência, são destacados 8 autores como os mais produtivos, que são responsáveis esses 8 autores por 22 publicações. E aí é reconhecida uma aproximação com a lei do elitismo na ciência. Vocês no artigo observam isso como um aspecto relevante, pois indica que não há dispersão com autores diversos publicando pouco. Como você entende essa característica, Rafael? Como eu disse assim, eu percebo que são poucos pesquisadores atuantes na área da ciência da informação que têm pesquisado sobre o tema, inclusive que quase metade desse corpus de análise, então, estão referentes a esses autores que, por meio da pesquisa nessas duas bases, estavam entre os mais produtivos. Isso traz também se deixar de considerar que as próprias leis bibliométricas também, alguns podem considerar ter alguns problemas em relação à recuperação desses autores que efetivamente têm pesquisado sobre uma determinada área do conhecimento. Aproveitando um tema que a gente discutiu no episódio da semana passada, a gente do Jogando Dados, né? Eu não estava efetivamente na gravação, foram as questões de gênero, né? E o apagamento das mulheres na economia política da comunicação, que foi o artigo é, que tem como título inicial Nós, as economistas políticas da comunicação, que foi tema aqui do episódio 33, com a presença da Suzy, da Kaline e da Sil. A Rafaela estava lá e na gravação do podcast, né, Rafael? E é um tema da sua pesquisa. Como que você vê essa reprodução da maioria de homens e do topo dos autores que mais aparecem, mais produtivos, sendo homens, nesse recorte aqui na análise bibliométrica? É interessante, né, a gente perceber, inclusive o que quando se fala, né, desses autores mais proeminentes e que publicam mais, né, e
quando ele destaca os 8 autores como os mais produtivos, são todos homens, né? E a gente conversou sobre isso no episódio anterior, justamente por conta desse apagamento, né? Tentando encontrar algumas justificativas, porque são múltiplas as justificativas para isso, né? E o artigo da Suzy e das meninas, né, da Sil, da Carline e tal, faz esse levantamento, tenta destacar mulheres importantes para a economia política da informação, da comunicação e da cultura. A gente sempre aqui, né, em todos os episódios, evidencia o papel dessas mulheres, o trabalho delas, que são em múltiplas áreas de interesse para a pesquisa empírica, né? Então, assim, a gente terminou o episódio passado justamente falando das inúmeras possibilidades de estudo, né, que existe e que conflui a questão de gênero e a economia política, né? Então, é possível trabalhar levando isso em conta, porque isso atravessa as estruturas, né, não só do nosso modo de vida, mas da nossa pesquisa, dos nossos objetos empíricos, dos conceitos que a gente vai trabalhar. Então, é interessante mesmo ver que existe esse apagamento, né, que o levantamento do trabalho que a gente está conversando hoje do Rafael demonstra isso, e buscar vias de equilibrar, né, isso, porque é muito emblemático você pensar que no topo ali estão homens, apenas homens, né, e majoritariamente ali homens brancos. Então, as questões de raça e de gênero acabam apartadas. No episódio passado, a gente conversou bastante sobre isso, então fica a dica para o pessoal que tiver interesse também ouvir, né, o episódio, mas também sempre lembrar de questões estruturais, né, do porquê que as mulheres têm tanta dificuldade para serem mais produtivas, para serem mais citadas, né, para estarem mais presentes nessas listas dessas produções. Rafael, continuando depois na análise que vocês fazem no artigo, vocês leram, né, os resumos dessas 22 publicações feitas pelos 8 autores mais produtivos e classificaram, caracterizaram dentro dos paradigmas físico, semântico e pragmático, né? Como que foi feito essa classificação? Como é possível fazer essa caracterização e o que vocês encontraram de resultados? Bem, eu procedi aqui com a leitura dos resumos, né, desses artigos, fazendo destaques de expressões em que a gente busca identificar os traços mais evidentes de onde poderia se enquadrar essa proposta, se era sobre o problema da informação que é debatido, se é algo mais físico, se está em um contexto mais pragmático ou semântico, com base na percepção do autor da pesquisa, dos autores da pesquisa. Então, foi um exercício assim que a primeira a gente destaca as partes, aí faz uma revisão e vê, confere se é aquilo mesmo, para então passar para uma segunda rodada. Foi assim que eu tenho feito para então chegar a essa conclusão. Então, nós temos aqui diversos trechos, né? Eu fiz uma espécie de análise de conteúdo com diversos trechos em que eu pudesse, a partir desses destaques, e eu ver o que está mais evidente em cada proposta, em cada resumo da pesquisa, eu poder dizer, então, assim, que aqui este trabalho se refere. E o que a Rafaela comentou agora também é algo que eu achei importante, porque quando saiu a edição a última edição da revista PTIC, este foi um dos artigos que mais me chamou a atenção. Deu para ler todos os artigos da edição, obviamente por outras ocupações, mas essa foi uma das publicações que mais me chamou a atenção, que eu salvei para que eu pudesse ler melhor depois, já que como eu venho de uma área temática, linha de pesquisa, né, minha atuação é de modo especial no campo dos estudos médicos, da informação,
eu tenho interesse também por observar esses tipos de comportamento, algo que eu não tratei nesta publicação, nós não tratamos nesta publicação, eu e os meus orientadores, mas que a gente de alguma forma se interessa sobre essa questão dos autores e essas questões de gênero também. E como disse, como se trata de uma análise que a gente faz em bases da ciência da informação, a gente deixa também, acaba consequentemente também deixando de levantar alguns outros autores que com certeza eu tenho percebido na literatura que também tem uma atuação no campo, mas que por não necessariamente ter publicado em periódicos da área de ciência da informação, então a gente acaba não recuperando. Aí isso vem independente de ser homem de ser, ou de ser mulher. E fica nisso. Uma última questão sobre os dados que vocês levantaram, né, sobre a análise, é que tem períodos que vocês destacam com mais publicações, né, e destacam com bastante, não com bastante, mas destacam que o período de 2014 ou 2013, se eu não me engano, para cá tem uma constância maior de publicações, mas tem outros períodos que não há publicações ou que há publicações, ficam um tempo com publicação, um hiato de publicações e voltam a ter publicações. Quais são os motivos para essas variações e se você pudesse comentar um pouco dos períodos que você lembra de cabeça, Rafael, senão recomendamos que o pessoal dê uma olhada no artigo aí que vai estar na descrição aqui do episódio. Isso é verdade. A gente percebeu aqui que não é uma produção constante da pesquisa sobre economia política no campo da ciência da informação e por conta disso tem alguns anos desse recorte temporal que não é identificado produção, mas que houve um crescimento mais recente nos últimos anos e de modo especial em publicações do periódico Link em Revista, que parece ter um foco, um escopo de também debater algumas questões é, mais teóricas e críticas para o campo informacional e que foi também não necessariamente uma coincidência com uma constatação de outros autores, como Rodrigo Moreno Marques já tinha relatado antes que o Alink Revista tinha era um periódico da área que já tem um espaço bem adequado a tratar desses assuntos, a pesquisa nesse ramo, e que a gente também percebeu isso de modo especial nos últimos anos, mas que em termos gerais, sim, que não é uma produção muito constante da economia política no campo da ciência da informação. E por conta disso fica meio que essa quebra na análise temporal, dos temas que são debatidos. E falando em temas, a gente, quando é uma outra questão que a provocativa, a questão dos temas que são trabalhados dentro do campo da ciência da informação, a gente for futuramente fazer uma outra pesquisa mais voltada para esses assuntos, essas palavras-chave, a gente pode chegar então a uma produção maior e também mais uma vez analisar se esses temas são trabalhados dentro da perspectiva crítica da economia política. Aproveitando esse levantamento, né, esses comentários do Rafael, o Rodrigo Moreno Marques, que o Rafael citou também, participou aqui do Jogando Dados na série sobre trabalho, né, o conceito marxista de trabalho. Mas, Manuel, como que a gente pode comparar essa produção anualizada, né, ou esses períodos de produção com o histórico da economia política da comunicação? Tem alguma comparação, tem alguma aproximação com períodos do próprio campo mesmo? O artigo do Rafael faz uma varredura no sentido temporal e nas bases que foram pesquisadas é bastante abrangente, né, do ponto de vista do tempo, né? Então vem desde o início dos anos 70. De fato, naquela época a ideia de uma economia política da informação, comunicação e cultura estava sendo gestada, pensada, mas muito mais no cenário internacional, né? Os quadros do que vai vir lá
enfim, do trabalho do canadense Dallas Smythe, etc. Então, no âmbito mais afeito à América Latina e propriamente ao Brasil, isso não tava diretamente no radar, né? Tanto é que a gente costuma identificar com aí discussões e divergências, mas em torno dos anos 80, né, a existência de uma economia política da comunicação no Brasil, sendo o marco, né, fundador, o livro do César Bolanho sobre o mercado brasileiro de televisão. E é aí o período da sequência que nós vamos ter um primeiro esforço de institucionalização. Então, pensando ali naquela discussão de uma pergunta anterior, né? Então, sobre a luta epistemológica. Então, esse é um período onde associações, organizações, etc., né, em torno da ideia da economia política da informação, da comunicação e da cultura, vai começar a se, a se desenvolver, tanto no âmbito internacional, e a MCR, quanto no âmbito latino-americano, no âmbito, né, no bojo da LAIC, quanto nos marcos nacionais, né? Com a criação de um GT na Intercom, na Compós, GTs análogos no Enancib, né? Então a Enancib vai organizar um GT em torno disso, não diretamente economia política, né? O termo lá é economia e política, tal, da informação, mas hoje ele é, por exemplo, coordenado pelo Rodrigo Moreno Marques, que o Rafael fez referência, pelo Arthur Bezerra, nosso parceiro também. Então tem a presença lá já sistemática do Schneider também. Então, quer dizer, quando tem essa institucionalização, eu percebo que é um momento que a gente pode ver mais a presença, né, dos artigos, quer dizer, porque a institucionalização implica num trabalho mais coletivo, etc. Então, ele vai gerando resultados, né? E pensando, inclusive, neste argumento do artigo do Rafael sobre entender a produção em economia política como algo não disperso, né? Então, tem a ver também com esta dimensão. Quando se institucionaliza, etc., esse conjunto de autores encontra espaço de discussão e de produção e começa a fazer, quer dizer, as publicações começam a expressar esta dimensão, né? Então, esses momentos, digamos assim, de altos e baixos, têm a ver com os momentos das condições da institucionalização e que, por sua vez, é uma expressão do quadro geral da luta epistemológica, né? Que a gente fez aquela referência. Então, portanto, é possível raciocinar em torno disso. Teria que, obviamente, tentar bater caso a caso aí as periodizações, etc., né? Que é um apontamento geral do artigo que valeria uma discussão pormenorizada nesse sentido, acompanhar estes âmbitos da luta epistemológica, da institucionalização, então, de como é que isso vai se tornar presente nas publicações, né? A criação de outras publicações, quando é que isso ocorre. Inclusive, vale perceber nesse sentido, uma coisa que a gente discute já agora na sequência, como há também esses pontos cegos nas próprias bases, de maneira que a gente, essas revistas, que vão se tornar importantes para o subcampo da economia política da informação, comunicação e cultura, não aparecem nas bases. Então, também vale perceber se isso tem implicação nesses momentos lacunares na periodização. Acho que o Manuel deixou aí o gancho, Rafael, para a gente recuperar a questão da EPTIC, né, que é a revista mais importante do campo no Brasil, né, que ela não está indexada em nenhuma dessas bases. Como que você vê isso
E se você vê que é possível dizer que a organização dessas bases nas quais são feitas as coletas de dados tende a ignorar contribuições da economia política da informação, da comunicação e da cultura para a ciência da informação. E isso, como eu também mencionei aqui, e também no artigo, essa importância que eu acho bem pertinente que futuramente a revista EPTIC venha a ser indexada nas bases da ciência da informação, isso eu creio que não afeta as propostas do campo científico da ciência da informação e vai contribuir também para uma para uma análise, uma maior cobertura desses periódicos são indexados. Eu vi, tem uma publicação também, já anterior, que acho que é do Anderson Santos, também é relacionada à revista EPTIC, a produção na revista EPTIC. E então, como dizer, de modo especial no campo da ciência da informação, eh, eu vejo assim que os resultados da pesquisa também contribuem para problematizar essas questões. Então, às vezes, os resultados de pesquisa eles contribuem para novos problemas de pesquisa e também novas sugestões. Então, eu vejo muito assim por essa perspectiva, por isso que eu faço sugestão, porque eu acho muito conveniente que futuramente venha a ser indexada, né, nessas duas bases, assim como também em outras bases do campo da ciência da informação, também uma maior aceitação dos pesquisadores, os pares na ciência da informação, a aceitar pesquisas que tenham um teor mais crítico. Eu tive uma vez a oportunidade de conversar com o Rodrigo Moreno Marques, e inclusive ele chegou a relatar isso, que às vezes um pesquisador que é da ciência da informação questiona se aquela publicação ali faz parte da ciência da informação ou não. Então, a gente precisa ampliar mais os horizontes para esses aspectos e também analisar melhor os temas que estão sendo investigados nesses trabalhos para ver o que está sendo efetivamente trabalhado na perspectiva da economia política e na perspectiva crítica. Pensando isso que o Rafael falou agora, Manuel, qual que é a importância de adensar a economia política da informação, da comunicação e da cultura na ciência da informação? Isso é uma coisa muito importante. Aí agora falando meio como participante do Jogando Dados, meio como este novo, nessa nova jornada que estamos assumindo. Aliás, eu e você, né, Gui, na diretoria da Olepic Brasil, né? A Olepic Brasil tem lidado bastante observado com bastante importância, né, a participação de pesquisadoras e pesquisadores da ciência da informação no conjunto aí de produções ligadas à abordagem da economia política. Então, nós temos lá um GT, né, que ele é muito interessante, porque tem várias discussões, tem um cenário de muitas debates, é animado pra caramba, inclusive o GT, sob coordenação do Schneider, tem uma presença cada vez maior de pesquisadoras e pesquisadores de diversos lugares do Brasil, né? Então, a perspectiva de termos aí a presença desse debate na ciência da informação e, por sua vez, portanto, os conhecimentos desenvolvidos na ciência da informação, nos debates sobre a economia política, isso é algo decisivo, né? Então, faz parte dessa dimensão da luta epistemológica esse esforço, esse apontamento, inclusive do Rafael, que é muito saudável, salutar para a gente de entender isso. Olha, as bases que foram por ele pesquisadas e que são reconhecidas, portanto, como bases relevantes no cenário da ciência da informação, precisariam reconhecer, por exemplo, uma revista como a EPTIC como uma publicação relevante para o campo da ciência da informação, né? Então, faz parte dessas lutas fazer
esse tipo de pesquisa, fazer este apontamento, a gente adensar, portanto, né, a presença da abordagem da economia política no cenário da ciência da informação, porque a pesquisa já feita, você vê, portanto, desde de quando a periodização aí que o Rafael e demais autores fizeram, né, no artigo, mas que a gente pode indicar, então, portanto, para ser mais prático, dos anos 80 para cá, né, então, um tipo de pesquisa e discussão que tem pelo menos 3 décadas, né, organizações, instituições, grupos de pesquisa, GTs nas associações, então, portanto, as publicações que a gente consegue reconhecer que a EPTIC é uma publicação de nicho nesse sentido, né? Então voltada exclusivamente para a economia política, é relevante que ela adquira aí esse reconhecimento no campo da ciência da informação, e uma das formas de adquirir esse reconhecimento tem a ver com a presença da revista nas bases de dados. Isso aí, Manuel, estamos assumindo a gestão aí da Olepic, não só nós dois, né, mas também o Rodrigo, que acabamos de falar aqui sobre ele, a Verlane também, que apareceu no episódio, mas também para citar todo mundo, o Carlos, que já esteve aqui no Jogando Dados 3 vezes, a Karine Previdella e a Jaqueline Dourado, né, o pessoal aí que vai estar junto com a gente nesses desafios aí na próxima gestão. Mas queria, já encaminhando aqui para o encerramento, agradecer a participação de vocês aqui com a gente, principalmente o Rafael. Muito interessante ler o artigo, ver uma pesquisa que não é necessariamente da minha área, tipo, pensando quem lê mais jornalismo e comunicação. E esperamos aí que nos trombemos nos eventos, nos grupos aí da ULEPIC de trabalho, até porque como o Manuel falou, foi um grupo de trabalho bem interessante de ciência da informação, né? Rafael, obrigado pela presença e por tirar um tempo aí para gravar com a gente esse podcast. Obrigado, Guilherme, Manuel, Rafaela. Agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo este assunto com vocês. Ressaltar que eu tenho ficado muito feliz com a publicação, não apenas por ser por ter um artigo publicado, não, muito mais do que isso, mas pela oportunidade que tive de comunicar esses resultados na revista como a EPTIC, que tem uma revista que é de nicho específico desse domínio da economia política da informação, da comunicação, da cultura, e que tem também um viés mais crítico, e isso me faz até me lembrar de um texto que eu também li no portal EPTIC do Anderson Santos, de ele ao ter demonstrado uma certa preocupação de não se criar na economia política da informação uma dicotomia de pesquisas teóricas e pesquisas mais empíricas, que eu também acho muito importante, porque até mesmo outras pesquisas com outros vieses, quando demonstram uma preocupação ou uma vontade de contribuir com o campo, isso já é muito válido. E, mais uma vez, reforçar que nós temos aí um domínio um domínio científico e que ele então está apto a ser avaliado, a ser estudado, pesquisado e avaliado sob a perspectiva não só da comunicação, como também da ciência da informação, e que a gente tem muito a ganhar a fazer esse tipo de estudo e também de debate. Então, é algo que, não só na ciência da informação, mas também no próprio âmbito da ULEPIC, dos encontros da ULEPIC, dos novos espaços que estão sendo a, a, abertos para se debater os assuntos, os novos GTs, que a gente possa analisar, estudar cada vez mais e consolidar este domínio científico. Isso aí, Rafael. Seguimos aí na produção científica, na disputa epistemológica e sobrevivendo aí ao Brasilzão na pandemia, agora no final do ano, com o recrudescimento dela, né? Queria agradecer também a Rafaela por estar aqui, mesmo depois de ter viajado ontem, atravessado um oceano, mas fez questão de estar aqui com a gente no Jogando Dados.
Obrigado, Rafaela. Se cuide, nos falamos numa próxima. Obrigada, gente. Hoje foi um dia, assim, um episódio mais que para mim, né, foi mais importante ouvir o Rafael e justamente refletir, né, sobre o quanto é importante a gente levar em conta as duas áreas, né, a área da comunicação, mas também das ciências da informação e fazer esse trabalho conjunto, né? Então foi um dia de bastante aprendizado para mim e foi muito boa a conversa. Acho que a gente teve uma conversa que elucida bem as questões, né? E que fortalece a nossa área com essa união, acho que traz novas perspectivas, novas proposições, né? Então, muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Beijão. Obrigada, Rafael, Manuel e Gui. Valeu também, Manuel, pela presença aí de volta à bancada do Jogando Dados. Se cuide por aí. Semana que vem, quando o pessoal estiver ouvindo, estaremos encerrando com maestria o GT da Epitic, esperando o Inter perder pro Boca Juniors e ser eliminado, para falar um pouquinho de futebol aí que a gente não fala faz tempo. Não, vamos falar de futebol não, rapaz. Está dando muita ressaca e depressão. Você está chegando nesse patamar também, para falar em outro patamar. Obrigado, Guilherme, pela conversa. Obrigado, Rafael, por ter aceitado o convite, pelo artigo enviado, pelo debate muito profícuo, ao atender não só o nosso chamado, portanto, no dossiê, mas também aqui no podcast. Acho que vai ser bem interessante, todo mundo poder ouvir. Valeu, Rafaela, seja bem-vinda de volta à nossa megalópole londrinense. E é isso, semana que vem, o pessoal, quer dizer, que eu estou falando agora, né? Então, neste exato momento, o pessoal a gente vai estar terminando o GP de Economia Política da Informação, Comunicação e Cultura na Intercom, e encaminhando aí o fim das atividades desse ano bastante complicado, né, para dizer o mínimo. Grande abraço para todo mundo. É isso, então. Aproveito para mandar um abraço aí pro Anderson, que o Rafael citou, e para Gabriela, que tá aí, vai fazer a edição do programa para vocês ouvirem, que é uma coisa que dá bastante trabalho também. Então é isso, gente. Nos falamos na próxima semana.